Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula online. Vamos continuar ainda, né, mais um pouquinho com essas nossas aulas online, certo? Então vamos lá. Na última aula falamos sobre produto notável, né? E dentro do produto notável a gente fez uma revisão, vamos dizer assim, sobre o que era monômio, sobre como a gente acha um grau de um monômio, sobre o que era polinômio e como a gente acha um grau de um polinômio, certo? Na aula de hoje vamos dar continuidade, vamos falar sobre quadrado da soma de dois termos. Vamos lá? Disciplina matemática, professora Sheila, tá certo? Continuação do conteúdo sobre produto notável. Então, quando falamos em quadrado da soma de dois termos, vai vir à mente essa conta ali, ó, onde a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Por quê, né? A mais b ao quadrado é a forma fatorada da expressão 2a ao quadrado mais, né, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E como que a gente resolve isso, né? Como que a gente sabe, né? Então, essa regrinha que tá aqui embaixo, ela é uma regrinha que é uma sequência certa, ela não muda, tá? O quadrado da soma do primeiro termo é igual, né? O quadrado da soma dos dois termos é igual. Então, o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Tá? Isso é certo, né? Então, isso, quando a gente falar em soma de dois termos, tiver um mais entre o dois números elevado a um quadrado, ou duas letras, ou uma letra e um número, quando a gente tiver uma soma entre eles, vai ser o quadrado da soma de dois termos. E a regra tem que ser: o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ok? O que é termo? É cada itemzinho. A é um termo, B é outro termo, tá? Então, eles seguem, podem ser número, quanto podem ser letras. Vamos ver então. Como está o nosso exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo, né? E esse exemplo ele é bem específico. Ele já nos dá certinho que como que funciona, né? Porque da onde surgiu esse termo, né? Que é a soma de todos os termos. Da onde é que surgiu? Porque eu tenho um y ao quadrado, tenho um x ao quadrado e tenho duas partes iguais, né? De x e y. Então, fica aonde fica essa soma ali, ok? Mas para a gente entender melhor, livro de vocês, na página 63, tem esse conteúdo, tá? Que vocês vão poder estar acompanhando. Então, vamos lá. Quadrado da soma de dois termos. Vamos considerar a expressão x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos, e desenvolvê-la algebricamente, aplicando a definição de potência. Temos o que a gente tem na definição de potência? Que quando a gente tem dois números ao quadrado, ou duas letras ao quadrado, e no meio tem uma adição ou uma subtração, tudo que tiver dentro é elevado ao quadrado. Então, fica x mais y elevado ao quadrado é igual x mais y, que multiplica x mais y. Como que funciona? O x vai multiplicar o x e vai multiplicar o y. O y vai multiplicar o x e vai multiplicar o y. É aonde surge que x vezes x é x ao quadrado. X vezes y é xy. Agora, y vezes x é yx ou xy, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, fica xy. Mas y ao quadrado, y vezes y é y ao quadrado, certo? É daí que surge o nosso termo, que o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, né? Então, temos a igualdade, que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 2xy mais y ao quadrado. Geometricamente, podemos encontrar a mesma igualdade resolvendo o problema a seguir.
Então, nesse problema aqui, é um problema geométrico. Foi da onde surgiu esse termo, tá? Considerando dois fragmentos, né, dois segmentos de um comprimento x e outro comprimento y, com como se pode calcular a reta do quadrado cujo lado mede x mais y. Então, quadrado. Então, ele já está me dizendo que o quadrado mede x mais y. E ali está passo a passo, né? Usando dois segmentos, construímos a reta do quadrado. Esse quadrado tem como medida de lado x mais y e sua área x mais y ao quadrado. A área, gente, é sempre elevada ao quadrado, tá? A área é uma medida que tanto o lado quanto a altura será igual. Então, ela tem o mesmo tamanho de altura e mesmo tamanho de lado, quando a gente fala em área. Pode ser expressado pela soma das áreas das figuras que formam, né, essa figura, né? Então, como está o nosso exemplo ali embaixo, passo a passo, né? Que o nosso x ele é um quadrado, então ele vai ter lado e altura igual, então ele vai ficar x ao quadrado. Depois eu vou ter uma soma de xy mais yx, porque eu tenho um lado de x pequeno e um lado de x grande e o y pequeno, né? Então, eu tenho dois lados iguais deste nosso quadrado e eu tenho um lado de y, que lado vezes altura também é ao quadrado. É aonde surge que o x é ao quadrado mais duas vezes xy mais y ao quadrado. Foi daí que surgiu essa definição. Tanto algebricamente como geometricamente, fica demonstrado que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, né? O produto do primeiro pelo segundo, que é uma multiplicação. Vai ter momentos que a gente tem contas, então a gente vai precisar resolver, mais o segundo termo elevado ao quadrado, ou o quadrado do segundo termo. A soma de dois termos, né? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como a gente já vem dizendo. Isso é regra, tá, gente? É a forma mais fácil de vocês resolverem do que ter que resolver um por um, passo a passo. Observe os seguintes exemplos do que acabamos de apresentar. Que 3x mais 2y ao quadrado é igual a 3x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 3x, vezes o segundo, 2y, mais 2y ao quadrado. Então, 3x ao quadrado, x vezes x é x ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então, fica 9x ao quadrado mais duas vezes o primeiro. Primeiro, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Vocês viram que a gente multiplicou todos os números ali? E as letras, como elas não são iguais, elas são diferentes, né? A nossa parte literal, a gente vai repeti-las. Então, vai ficar xy mais o segundo termo ao quadrado, 4y ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4y ao quadrado, y vezes y é y ao quadrado. Mesma coisa ali na letra, no outro exemplo, tá? A elevado ao cubo mais 5b elevado aos 2 ao quadrado. Então, é a mesma coisa que eu fazer a elevado ao cubo mais 5b vezes a elevado ao cubo mais 5b. O primeiro vai multiplicar o primeiro vai multiplicar o segundo vai multiplicar o primeiro, o segundo vai multiplicar o segundo, certo? E vai nos dar aquele resultado ali, conforme está o nosso exemplo ali, ok? A melhor forma, né, de entendermos se vocês estão compreendendo alguma coisa do que a gente está falando é transformar de uma forma fazendo exercício, né? Então, vamos fazer, né? Eu dei o primeiro exemplo ali, A e B. Então, vai ficar A mais B ao quadrado, que é igual, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado, que é um produto notável. Agora, eu tenho 1 e 2 ali embaixo, então vai ficar 1 mais 2 ao quadrado. Eu não posso resolver dentro, gente. Eu primeiro preciso resolver eles separadamente.
1 mais 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Eu estou dizendo, ó, que é igual a 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Daí sim, como é só número, eu vou poder resolver e achar um número só, ok? Mas eu preciso resolver passo a passo. Sigam o primeiro exemplo e façam os outros. E também esse daqui, então, né? Vamos calcular usando a regra da soma do quadrado de dois termos. Então, aqui é só a soma, então a gente vai calcular cada um deles, tá? Sempre usando aquela regra, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? Sigam o livro de vocês tem essa regra. Não precisam copiar a parte teórica, somente os exercícios, tá? Porque o exercício é fundamental, vocês precisam ter a descritiva no caderno para vocês saberem o que vocês estão fazendo, não adianta só fazer a resposta, certo? Copiem os exercícios e façam as atividades, ok? Aqui também está a correção das atividades dos exercícios da aula anterior. Então, a primeira atividade, né, sobre monômio. Eu pedi para vocês identificar no quadro abaixo os monômios, todos eles eram monômios, tá? Então, só para a gente relembrar, monômio pode ser um número, uma letra ou uma multiplicação de um número com uma letra, ok? Uma multiplicação pode ser um ou outro. Então, o que eu pedi para vocês identificar? O que era coeficiente, o que era a parte literal e qual o grau. O nosso coeficiente é sempre o número, tá? A nossa parte literal é as letras, gente. É a parte de variável, é a parte das letrinhas. E o nosso grau é a soma dos expoentes que estão em cima, certo? Então, segue ali a correção conforme a professora já fez. Deixou todos corrigidinho para vocês, ok? No exercício, né, que também seguia sobre polinômio, eu pedi para que vocês identificassem o grau. Quando a gente fala em polinômio, muda a forma, né? Por quê? Porque polinômios são mais de um monômio agrupado, né, com uma divisão, uma multiplicação, uma soma ou uma subtração entre eles. Mas, como que a gente sabe? Definindo o grau de cada monômio, tá? Então, se cada polinômio é o agrupamento de vários monômios, eu vou ter que ver o grau entre os monômios, qual é o maior. Nesse caso, o nosso grau é da letra A, é grau 7. Por quê? Porque a gente vai pegar o menos 5xy na sexta potência e somar os graus deles, tá? Porque ele é o grau maior, porque 1 do x mais 6 dá 7, é um polinômio só, é um monômio só, ok? Na letra B, a mesma coisa, tá? Na letra B, o nosso grau é 6, porque eu somei os graus. Quando a gente não tem uma variável, o grau é 0 ou não há grau, ok? Na letra C, o grau é 3, porque eu somei os meus graus, ok? Como ele é só um monômio, eu somei. E na letra D, o grau é 0 ou não há grau, como eu expliquei ali. Quando a gente não tem uma variável, a gente não tem um grau. Então, eu pedi para vocês também fazerem nos seus cadernos, né, depois da explicação, me dizerem se era monômio, binômio, trinômio ou polinômio, aquelas expressões algébricas ali embaixo. Automaticamente só tem 4, então vai ser uma de cada. Mas a gente precisa saber qual é. Como que a gente define? A primeira, por exemplo, ela é binômio. Por quê? Porque ela tem um agrupamento de dois monômios. Monômios são letras, números, né? Letras, né? Ou números, ou então a multiplicação de letras com números. Como eu tenho só dois agrupamentos, ela é binômio. Na letra B, ela é monômio, já tá ali, só tem uma letrinha, ela é monômio. A letra C, se contarmos, a gente sabe que tem 4. Se tem 4, então ela é um polinômio. A partir de 4 acima, ela é um polinômio. E na letra D, a gente tem 3, que é um trinômio, como mostra passo a passo eles ali, ok? Né? E também pedi que vocês fizessem o grau dos polinômios a seguir, né? Então, como a professora explicou, o polinômio, para a gente achar o grau dele,
eu preciso ver cada monômio que está naquele polinômio individualmente, tá? Então, neste caso, o nosso grau maior é do 7x na quarta potência, porque o x é na quarta, ele é o nosso grau maior. Então, é grau 4, a 3x menos 7 é grau 1, a 5x na terceira mais 8x menos 3 é grau 3, 0x ao quadrado, né? Menos 3x mais 8. Esse é grau 1, gente. Por que é grau 1? Porque não existe zero multiplicando qualquer número que multiplicar por zero é zero. Então, não tem. Então, é o grau do 3x, que é 1. 3x ao cubo mais 0x na sexta menos 8x ao quadrado mais 7, é grau 3. E 6x, né, mais 5, é grau 1. E 2 é grau 0, porque quando a gente não tem uma variável, o nosso grau é 0. Ok, gente? Dúvidas, né? Estou à disposição, como sempre. Mandem a foto do caderno com a atividade feita para que a professora possa dar presença. Estamos chegando ao fim do trimestre. Quem não entrou em contato com a professora ainda, entre para a gente deixar em dia e não ter problema para vocês, ok? Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.